A paz do Senhor, povo de Deus, povo lavado, povo remido, povo escolhido, separado para adorar, louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Boa noite para você que vai ouvir à noite, boa tarde para você que vai ouvir à tarde e para você que vai ouvir na madrugada, um bom dia. E eu quero trazer essa mensagem para você nessa hora, que está relatado aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: Esforçai-vos e animai-vos. Não temas, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Meus irmãos, Deus é um Pai presente. Deus é um Pai sempre presente. Guarde essa frase, pois você vai entender no final. Em todos os processos de nossas vidas, Deus sempre foi um Pai presente. Muitas das vezes, na caminhada que nós passamos, sempre vem um pensamento. O pensamento, quando está tudo em silêncio, quando a gente ora, parece que nada acontece. Quando a gente faz as coisas, por mais que a gente se esforce, nada dá certo. Quando a gente faz o melhor que a gente pode fazer em todos os sentidos e nada sai como a gente espera ou como a gente imaginou que poderia ter saído, não é verdade? A primeira coisa que vem, um dos pensamentos que vem na mente, é ou não é assim? Poxa, será que Deus não está me vendo? Não é verdade? Poxa, será? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu não consegui isso? Por que eu não consegui aquilo? Por que meu marido não voltou para casa ainda? Por que minha esposa não voltou para casa ainda? Por que meu namorado não voltou para casa ainda? Eu já fiz tantas campanhas. Por que a porta do emprego não se abriu ainda? Por que eu não recebi a cura? Por que eu ainda não fui transformado? Como pode? Fulana recebeu e eu não recebi. A pessoa recebeu o milagre, eu estou aqui há muito mais tempo do que ela e Deus não me deu a vitória. Será que Deus se esqueceu da promessa que Ele me fez? Pois bem, o problema, meus queridos, é a gente acreditar. Essa oscilação. A nossa fé, muitas das vezes, é como é como aquele brinquedo do parque. Não sei se alguém já viu, que você senta, é amarrado por cintos, vai até lá em cima e desce a toda velocidade. Muitas das vezes a nossa fé, a minha, a sua fé, tá desse jeito. Tá lá nas alturas, daqui a pouco vai puf, 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 tá lá embaixo. Não é para ser desse jeito. Não é. Porque quando o apóstolo Paulo nos sugere que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nesse mesmo texto ele vai relatar que a gente tem que considerar o que Jesus passou no caminho do Calvário. Se você parar para pensar o que Jesus passou, meu irmão, minha irmã, e aí?
tinha que ter fé ou não tinha, meu irmão? Será que você ou eu teríamos tanta coragem de fazer o que o Senhor Jesus fez? Não, né? Com certeza não. Porque, veja bem, Jesus foi maltratado, cuspido, esbofeteado. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi todo tipo de escárnio que você possa imaginar, ele passou. Xingado, tapa no seu rosto. O chicote que bateram em Jesus nas pontas, dizem os historiadores, que eram como chumbos e ossos. Uma chicotada daquela, irmão, quebrava ossos, rompia carnes, tendões. Imagine a dor que Cristo suportou. Mas ele tinha um propósito. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Ele tinha um propósito. Aí você pode me perguntar, mas Edivan, irmão Edivan, o que isso tem a ver com a mensagem que Deus é um Pai presente? Você vai entender. Jesus tinha um propósito, que era ir para a cruz do Calvário, mas ele tinha certeza da missão. Jesus veio com essa missão de morrer, ser entregue nas mãos dos malfeitores, mas ao terceiro dia ressuscitar e hoje está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Então, meu querido, todo o poder hoje foi dado a Jesus Cristo. Todo o poder hoje foi dado ao Senhor Jesus. Mas para Jesus chegar a ser rei, ele teve que passar pelo processo. Olha só, se você pegar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e outros evangelhos, você vai ver o que Cristo passou ali. Em nenhum momento Jesus murmurou. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não pecou nem em pensamentos. Poderia citar para você a história de Jó aqui também. Poderia citar para você a história de Elias aqui também. São homens que, nos momentos mais difíceis das suas vidas, Deus sempre esteve presente. Mas eu quero continuar aqui. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, recebendo o meu e o seu pecado, naquele momento, irmão, aconteceu algo na cruz, quando ele declarou: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava recebendo todo o pecado da humanidade. O meu, o seu, como diz no livro de Isaías. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E como ovelha muda, Jesus não levantou a voz para amaldiçoar ninguém. E a única vez que ele teve a oportunidade de falar, ele levantou a sua voz e falou: Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Antes, Jesus disse: Pai, por que me desamparaste?
Porque naquele momento, irmão, Jesus não tinha nenhum pecado, mas como ele recebeu os nossos pecados, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Era necessário para que ele fosse sepultado, tomasse a chave do inimigo, da morte, não é? E do Hades, e pegasse toda a autoridade. Então, querido, o que eu quero te passar por isso? O que eu quero te passar com isso, melhor dizendo? A melhor história que eu posso te falar é o que aconteceu. Você não chegou a sofrer o ponto que Jesus sofreu, nem eu. Talvez não chegaremos. Mas o apóstolo Paulo mandou a gente considerar o que Cristo passou e suportou na mão dos malfeitores para que a gente não venha desfalecer na fé. Para que a gente não venha desfalecer. Então, meu querido, olha para Jesus, autor, consumador da tua fé e da minha. Tá bom? É a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus nunca, como um pai, nunca se ausentou. Pelo contrário, quem se ausenta somos nós. Nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de fazer o que o profeta falou, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. A gente para com isso tudo. A intimidade com Deus, a gente não quer mais. Meu querido, minha querida, pare de focar no teu problema. Quer um ouro? Quer aprender um ouro? Faça como Cristo. Faça como o Senhor Jesus. Ele focou no propósito. Qual é o teu propósito? O meu propósito é o meu marido. Tá errado. Meu propósito é a minha esposa. Tá errado. Meu propósito é meu casamento. Tá errado. Isso não é o teu propósito. O teu propósito é a tua salvação. O teu propósito é agradar aquele que te alistou para essa guerra. O teu propósito é adorar aquele que te levantou, aquele que quando ninguém dava nada por você, ele foi lá e te tirou daquele lugar e hoje você está aí. Você acha que Deus, como um pai, ele vai te esquecer nesse deserto? Se você pensou que o Senhor te esqueceu, você tira isso em nome de Jesus da sua cabeça e do seu coração. Começa a olhar para aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede, do que aquilo que você fala. Irmão, irmã, tá na hora. Tá na hora de você pular de nível. Tá na hora de você sair desse raso e passar a buscar mais intimidade. Jesus está te chamando para profundidade. Até quando você vai continuar nesse raso? A oportunidade que o Pai está te dando nesse deserto não é para você ficar choramingando em cima dessa cama, não. Não é para você ficar dentro dessa casa, não. Meu querido, minha querida, vai à luta. Se cuida, se ama, se valoriza, se queira bem. Ore pela sua vida, ore pelo seu cônjuge. Ore sim, mas não se esqueça. Deus nunca se esquece de ninguém. Deus é um Pai sempre presente. E Ele me usa aqui para falar contigo em nome de Jesus. Só tem vitória quem insiste. Lucas, capítulo 18, Jesus deixou bem claro, sabe, que nós devemos perseverar sempre em oração e nunca desfalecer. Querido,
Ninguém está te chamando para uma religião. Eu não estou te ensinando aqui, estou te falando palavra de religião. Vá para uma igreja. Não, não. Ninguém está te chamando para ir para uma igreja. Você precisa estar numa igreja sim, congregando sim, tendo pastor. Mas você precisa obedecer o que está escrito. Obedeça. Creia. Deus está sempre presente. Qual foi o final do Senhor Jesus? Na caminhada, Jesus hoje é rei. Jesus hoje é o nosso rei. E hoje ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave. Ele tem todo o poder, foi dado ao Senhor Jesus. O que você acha que vai acontecer com você quando você passar por esse deserto? Ei, você que está pensando em desistir, eu estou desanimado, estou querendo desistir. Se você desistir, você é tido como um fraco. Porque o fraco não é quem está assim, não. Se você está se sentindo fraco e continuar persistindo, você é forte. Não é eu que estou falando, não é a palavra. Porque quando que eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Querido, olha para Jesus. Foca nele, olha o que ele fez, considera o que ele fez e você vai ter força para continuar. Olha, o Pai está sempre presente com você. A palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz assim, vou encerrar aqui. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Querido, querida, em nome de Jesus, o Senhor está contigo. O Senhor está diante de você. O Senhor será contigo. Não vai te deixar. O Senhor, o teu Pai, o meu Pai Celestial, Ele não vai te desamparar. Você não é desamparado, você não está sozinho, você não está sozinha. Fica firme, vai em frente, a vitória é tua em nome de Jesus. Não temas e nem te espantes. Querido, fica com essa palavra. Deus é um Pai presente, mas Ele quer que você e eu confiemos nele e continuamos em frente, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra da parte do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.